Bueno, sem mais, vamos à predicação dessa noite, esse miércoles 8 de novembro do ano de 2023. Abram suas Bíblias em Hechos de los Apóstoles. É livro de Hechos de los Apóstoles, está lleno de aventuras, lleno de histórias, não? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. El Senhor Jesus está se revelando hacia ellos todavia. El Senhor havia encarnado, havia morto, ressuscitado, quedado com eles uns dias mais, depois ascendeu, e eles não haviam aprendido, não digo nada. Eles aprenderam todo, pero o que é aprender, não? Aprender não é saber solamente, não? Aprender é praticar, é pôr por prática, não? De que vale saber? Eu até uso a mim mesmo de exemplo, não? De exemplo malo, a hora seria um exemplo malo, não? Eu sei muita coisa de música que não sei, que eu sei, tenho conhecimento, pero não sei aplicar, não? Então, de que vale saber se não souber aplicar? Por isso estou estudando, não? Estou estudando para aprender a aplicar a hora, não? Que eu não sabe que um acorde major se forma de uma maneira, e se quer pôr a sétima, a novena, a onzena, a 13ª, pero como usar isso, não? Então, se de nada vale ter nenhum conhecimento, é como se eu me formara em médico e nunca atendia a nadie, não? Ou se eu for um maestro que nunca é ensinado. Bueno, seria basicamente isso. Los hermanos em Hechos de los Apóstoles haviam acabado de receber o Espírito Santo, em sua atuação, não? Em sua genura, quer dizer, em o Espírito Santo actuar mais por meio de eles, porque na verdade eles já haviam recebido o Espírito Santo antes, não? Está relatado já em Juan, no Evangelho de Juan, no final, Jesus soprou o Espírito em eles, não? E Jesus prometeu que quando ele ascendera, ia deixar outro consolador. Ele era um consolador, Jesus, e deixou outro consolador, que era o Espírito Santo, não? Uma vez que Jesus ascendeu. E os discípulos não foram entendendo, não entenderam a princípio, foram entendendo, pero entenderam muito despacio, não? Era para que eles, quizá, houveram entendido, mientras Jesus estava na terra. Pero isso nos passa a nós outros também. Eu tenho, não, 41 anos, e desde os meus 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, eu estou em uma igreja evangélica, não? Ou seja, há muito tempo, não? Era para eu saber alguma coisa já, não? Bueno, alguma coisa sei, não? Pero o que quero dizer que às vezes nós outros estamos tantos anos na igreja, ou quizá nascemos já, desde de ninhos em uma congregação, nossos padres são cristianos, e quizá nossos abuelos, bisabuelos, não? Venemos de gerações de cristianos, e a verdade que isso não nos basta, não nos vale, sino que nós outros pongamos por prática a palavra de Deus. Eu quero falar hoje do Evangelho, que o Evangelho inclui a todos, não? O Evangelho é para todos, para todas as pessoas, e isso tem que ver com a religião, porque eu dizia que os muchachos andaram com Jesus e não entendiam, porque está relatado no livro de Hechos de los Apóstoles, muitas das vezes, das quais eles cometeram erros
e uma delas foi essa cá. Vamos a ler um pouco no começo. Primeiro vamos a tocar no tema desse personagem, Hechos capítulo de número 10. Eu não havia dito, não? Havia dito? Sim, 10. Não? Capítulo número 10. Então, senhora, sim, diz. Hechos, capítulo de número 10. Diz assim: havia em Cesareia, que nome é Cesareia? Acorda aqui. A César, não? Foi uma cidade edificada a César, tá bem? Cambiou o nome dela para César. César, estou tentando me acordar que César era esse, porque César é uma dinastia, não? São vários imperadores que usam o nome César, tá bem? Como depois outros usam outros nomes, não? Então, se essa cidade foi erguida para ele, não? Para César. E aí tinha um centurião, um homem chamado Cornélio, centurião de la companhia chamada La Italiana, ou seja, não era um chavão qualquer, tá bem? Los centuriones, eu quero deixar isso claro, não? Los centuriones eram pessoas muito ricas, inclusive, e muito influentes. Los centuriones, generalmente, não, eram as pessoas que depois de aí, eles iam ser, que são os próximos imperadores, não? Ou estar sentado como é que era o nome de onde sentam os deputados? Como é que é o nome? Senado, não? Ou iba estar no Senado. Os centuriones eram muito ricos. Por quê? Porque Roma permitia com que eles quedassem com o botim, parte do botim, de cada vez que eles peleavam. E se ele era um centurião, é porque ele foi subindo de patente, porque já havia peleado muitas batalhas e ganhado, não? E todos os imperadores foram militares, não? Todos saíram do militarismo, todos. Estou tentando me acordar cá, que Salor primeiro não, pero todos eram militares. Não estou acordando de nenhum imperador que não era militar. Então, vocês, ou que lutaram, não, para estar aí, sempre matavam, estafavam, enganhavam, não, para assumir essa posição. E esse homem era um homem muito influente, e ele era da companhia chamada italiana. Por que digo isso? Porque a religião, hermanos, nos aprisiona. Devemos congregar? Sim. Pero por amor, todo o que hagamos nessa igreja, hagamos com amor, hagamos para Jesus. Tudo o que hagamos para Jesus, hagamos com amor, com entendimento. Por quê? Senão nós outros nos volvemos religiosos em nossa conduta, não? Hoje, à tarde, eu cantei numa igreja católica, não? Pero não em la reunião, não? Era lá o trabalho final de já tenho essa matéria aprovada, glória a Deus, não? De prática de coro. E eu pude entrar já de trás, não? Porque ensaiamos já de trás, nas salitas que tem, eu sempre tive a curiosidade de entrar já de trás, não? Na igreja, de trás do púlpito, naquelas salitas, não? Ensaiamos por aí. Bueno, é igual a cá, não? Nas igrejas evangélicas igual, não há diferença nenhuma, não? Bueno, isso à parte. O que eu dizia é que nós outros nos tornamos, muitas das vezes, religiosos. Por que digo isso? Porque esse homem era muito rico. E sendo uma comparação com outro homem que era muito rico, e que era jovem rico, que falou com Jesus, vemos que o jovem rico era religioso. Ele dizia que cumpria toda a lei, pero por mera religiosidade, não, ele cumpria a lei. Por quê? Digo isso. Porque na hora da verdade, quando Jesus pôs me gusta para ele, disse, muito bem,
Muito bem, vós cumpriu toda a lei, pero sabe o que te falta? Vender todo que vós tenés e entrar e começar a ser um filantrópico, não? Lhe falta a filantropia, lhe falta desprender-se. Não quer dizer que está mal ser rico. Você pode cerrar essa portita aí para que ele não entre? Aí está. É perro, não? Ah, claro. Se quer abrir a ventana, eu creio que por la ventana ele não vai entrar, não. Não? Por aí, se ele tem muita gana de congregar, não? Às vezes, havia um perrito acá de meu vizinho que era mais crente que os irmãos de minha igreja, não? Que ele sempre venia, ao menos nos domingos da manhã ele venia. E alguns irmãos faltam bastante domingo da manhã, não? Ou diretamente não vêm. E o perrito sempre estava cá, não? Congregava mais que os irmãos. Mas vamos ver. Que eu estava lendo esse texto e eu já ia cambiá-lo, não? Deus me falou nesse texto e eu já ia cambiá-lo. Eu disse, pero Deus, me quedei peleando com Deus, não? Pero esse texto, falar de quê? E Deus me está trazendo à memória isso, não? Esse homem era um homem rico, era um homem de possessões, era um homem de influência, tal como lo era o jovem rico, porque qualquer pessoa rica na sociedade de Israel era uma pessoa influente, não? Bueno, hasta nos dias de hoje, não? Estou falando de uma pessoa rica. Vós conhece alguma pessoa rica que não é influente? Eu não conheço. Rico, estou falando de rico, não estou falando de tipo que é dono de um par de comércio, não. Estou falando del tipo que tem plata para comprar Montetingolo todo, não? Lanús todo, Argentina, não? A gente que tem muita guita. Esse tipo de gente é influente no mundo. Tem poder, tem possessões. O que ele habla és assim, não? Se hace realidade o que ele habla. Pero Jesus nos está ensinando aún com a conversão desse homem, não piedoso, que habla cá, que ele era piedoso e temeroso de Deus, no versículo 2. E era assim com toda a sua casa, não? Não solamente ele era piedoso de Deus, sino toda a sua casa. Ele influenciou toda a sua casa, se bem que naquela época, principalmente por leis romanas, não? E ele modelo grego de filiação, el hijo não tinha poder de nada. El hijo não era nada para seu padre, não? Só depois que crescia e aí, não? O padre tinha toda a potestade por em cima del hijo e podia rechazar o hijo, não? E acá demonstra que ele era um tipo piedoso, temeroso e que toda a sua casa estava com ele. Que difícil que toda a nossa casa nos acompanhe, não? Que difícil é, hein? Ustedes acá, todos que estão acá não têm esse privilégio, glória a Deus, ustedes têm, de desejo em minha casa servir ao Senhor, não? De ustedes estarem acá com sua família, com seus filhos, isso é uma bendição, não? Por quê? Porque, bueno, eu mesmo, minha casa, minha madre era macumbeira, era minha irmã até hoje, todavia, tem essas coisas aí, seus altares, suas crenças, não ruega as cartas. Meu papá, que seja onde estará, não? O que estará, onde estará, eu sei, tá? De onde ele vive. Eu digo do que estará sendo, não? Qual será sua religião? Será que é o hedonismo, o culto a si mesmo, ou será que ele se congrega? Não creio que se congregue em nenhuma igreja evangélica. Senão me diria, não? Então, é difícil socar que isso se cumpra em nossas vidas, não? Eu em minha casa, pero ele era piedoso e temeroso de Deus. São duas características para nós outros, para o evangelho, quando o evangelho entre nós outros, que nos hace, não? E podemos ver acá que uma pessoa que, entre comillas, não era religioso nesse sentido de estar insertado em uma igreja, não? Pero
que era uma pessoa que buscava de Deus. E o que aprendemos acá, que o principal que temos que ser nós outros, que é buscar de Deus, que nosso coração realmente esteja entregue a essa obra, entregue as coisas de Deus, que são as coisas de Deus, é paz, o amor, é bondade, é ter misericórdia, é ajudar, não é bendezer. Isso são as coisas de Deus, que nosso coração esteja entregue a todo o que Deus tem preparado para nós outros e a todo o que Ele nos demanda, não? Porque o evangelho não é para os que estão em quatro paredes, o evangelho é para todo aquele que crê, o evangelho é para aquele que encontra Jesus por meio de mim, por meio de tujo, por meio de nosso. Por quê? Porque nós outros hacemos a diferença. Eu me enojo comigo mesmo. Às vezes, quando eu digo, caramba, eu poderia ter dito outra coisa, poderia ter sido de mais exemplo, ou poderia ter me cajado, e nesse momento não me cajei. Não? E eu digo, Senhor, me perdona e me ajuda na próxima vez, dá-me uma oportunidade de reparar esse erro, esse dano, ou então se que esse me errou, não haga dano no outro. Não? Eu pido isso a Deus. No Sim, pecado de omissão, sim. Nos passa a todos, sim. Às vezes nos omitimos de falar algo, de charlar, porque às vezes a pessoa não está nos dando charla na casa, não? Para tocar algum tema. A hora que está muito lá política, não? Podemos tocar no tema político e já dizer que nossa esperança é Jesus. Não importa o político que a pessoa ame, querer votar no político A, votar, levá-lo para tua casa, besá-lo, amá-lo, querer votar no político B, votá-lo, amá-lo, pero saber que nosso pão vem de quem? De Deus. Aí o pão, o pão nosso de cada dia vem de Deus, não? Justo aí ele marre do pão. Vamos seguir lendo. Que hacía ele? Hacía muitas lismonas ao povo e orava a Deus sempre. Muitas lismonas, por quê? Porque essa era uma prática, não? De ajuda ao mais necessitado. Não? Eu disse que ele era rico, era muito rico. Ele era de uma companhia muito importante, da companhia italiana. Lá italiana, ele era centurião, que estava nada mais, nada menos na cidade mais importante dessa zona, que era Cesareia. Não? Cesareia. E então, Deus empieza a usar esse tipo de gente, não? E o que ele viu? Ele viu claramente em uma visão, como a hora novena de dia, que um anjo de Deus entrava de onde ele estava e lhe dizia, Cornélio. Ele mirando-lhe firmemente e atemorizado, disse, que és, Senhor? E ele disse, tuas orações e tuas lismonas han subido para a memória delante de Deus. Que bonito é isso, não? Deus é incrível, não? No ano 2020, durante a pandemia, onde nossa igreja quedou cerrada desde fevereiro, foi fevereiro ou março? Foi março, não? Na segunda semana de março, não? Dia 15, mais ou menos. Até fim de ano, nossa igreja quedou cerrada, porque eu não abri. Quando começou a poder abrir, eu abri em janeiro. Quedou cerrada. E glória a Deus, não? Porque minha mulher também recebe um salário, não? Porque se for por as entradas da igreja, realmente íamos a passar uma situação financeira muito difícil. Pero, é o que eu digo, Deus proveu de uma maneira incrível. Ele mandou pessoas que não se congregavam acá nesse momento, pero que dizia, Deus me mandou, nós outros não pedimos nada, nós outros nunca falava nada, e transferia plata como ofrenda. E a pessoa dizia, não, Deus me mandou. E não foi uma pessoa, não.
Foram várias, porque foi mais de uma. Umas 3 ou 4, tampouco foram 200.000, não? Senão... Pero Deus ele bendijo, e supriu, não? E supriu as necessidades que eu tinha, não? Para arreglar as transmissões, não? De que Justo rompeu a computadora e necessitava, Justo também se rompeu o celular e necessitava de um celular novo. Justo pudo comprar uma câmera, pudo comprar uma tarjeta de sonido para melhorar, não? Para poder... Deus proveu de uma maneira incrível. Eu consegui vender um teclado no meio da pandemia, pero o muchacho trabalhava em la emissora de televisão, não? E tinha o permisso para ir e vir. Vindo cá e comprou o teclado em efetivo, 50.000 pesos na época. Um montão de plata, eu vi, eu disse, caramba, Deus é incrivelmente fiel. Incrivelmente fiel. E depois consegui comprar um teclado, um piano, aquele outro piano que eu tinha, um piano que na época custava uns 130, comprei ele por 80.000. O muchacho disse, não, porque estou necessitando. Eu disse, seguro? Ele, sim, e me vendeu. E eu não podia crer. Eu pensei, esse piano vai dar um problema qualquer dia. E até quedei com medo, eu não vendi depois, não, pero eu quedei com ele um tempo. Ou seja, Deus foi provendo, não? Deus nos ensina a ser dadivosos, não? No que era Cornélio, era dadivoso. Eu não vou nem chegar a ler todos, eu já estou terminando a predicação, porque eu quero me quedar com o exemplo de Cornélio, mais a um que aparece lá a figura de Pedro acá, e eu digo que o evangelho é para todos, não? E o evangelho é para nos romper a religiosidade. O evangelho nos quer sacar essa carcarão, esse carcarão de religiosos, não? Eu vejo a liturgia, não? Digo da Igreja Católica como exemplo, não? Pero há outras igrejas evangélicas que têm uma liturgia também muito engessada, não? Muito firra. Que não está mal, é bonito, não? A liturgia e a ordem, já sabemos, não? Na Igreja Bautista, quando eu era PIB, que depois foi deixando de ser isso, não tinha um papelzito para cada membro, igual a Igreja Católica, viste? Todas as igrejas históricas têm isso, não? Até hoje. Que tem o cronograma da reunião, não? Quem vai falar, quem vai predicar, quem vai dirigir, quem vai... Os hinos que vão tocar. Estava tudo escrito aí. Lá a palavra de dia, não? O prelúdio, o pós-lúdio, tinha né, piano, ou órgão. Minha igreja tinha um piano de armário, não? Já em Brasília. Tinha órgão, depois foi sacando tudo isso, substituindo não por os sintetizadores, pero havia toda uma ordem, não está mal, pero o que está mal é a ser tudo isso e que não seja por amor, não? Eu digo que sou cristiano, pero que minhas atitudes não sejam de cristiano, que meu coração não seja de cristiano, que não sepa amar, que eu não sepa respeitar. Às vezes não respeitamos, não, os limites do outro, o tempo do outro. Não estou nem falando falta de respeitos assim mais graves, não, porque também há falta de respeitos mais graves, não, de insultos ou de. Pero tudo isso é cristianismo. E Pedro, não, também recebeu uma palavra de paz de Deus para viajar. Depois vocês leem. Em Hechos capítulo 10, está toda a história aí escrita. E eu vou fazer um breve resumo. E Cornélio, ele mandou um devoto soldado, não diz acá no versículo 7. Ou seja, era um tipo que lo queria ele. Não era um tipo que... Não era solamente um soldado que estava abaixo la jurisprudência e la patente de seu superior, centurião, que o centurião era como
um comandante general, não, de la centúria. Não era solamente, era um tipo que lo queria, era um tipo que tinha seguramente uma amistad, porque diz que era devoto soldado e que lhe assistia. Era um tipo que tinha prazer nisso, não em servir. Foi a já buscar a Pedro, porque Deus havia dito. E, bueno, encontrou, e Pedro, todavia, quando chega já, não, Pedro, tão judio, não? Tão não cristiano, sino judio, dijo, vou saber que, praticamente, em tingolês, se eu traduzir para o tingolês o que Pedro disse, vós saber que vós sois uma basura, Cornélio, que não era para me atacar, porque um judio de verdade não podia entrar na casa de um centurião, não? Era uma pessoa mundana, era uma pessoa despreciável, não, para os judios, porque fazia parte do exército dominador, não, de los judios, do povo de Israel. Ou seja, ele disse, eu me quedo impuro se eu entro em tua casa. Praticamente foi isso que ele disse. Está escrito isso aqui na Bíblia, irmãos. Hein? Eu não estou inventando nada, nadita. Depois vocês leem em suas casas todo o capítulo. Pero Deus rompeu com as estruturas de Pedro. Já em la visão, ora, que grande ironia, Pedro, eu prediquei sobre isso. Aqui mesmo nessa igreja, quando eu dei o estudo bíblico sobre o livro de Hechos de los Apóstolos, que para o judio, eles não podiam também tocar em nada morto, não? Haviam pessoas que estavam destinadas a matar, não, a ser carnada para poder comer carne e tudo mais, não? Os sacerdotes, na hora que haciam sacrifício, pero se eles tocavam em coisas mortas, em animais mortos, eles quedaram impuros. E de onde Pedro estava? Na casa de quem? De Simão Curtidor. O que era o curtidor? Não, lá com o timbre, era o cuero, era sacar o cuero, não? Sacar o cuero, igual alguns irmãos sacam o cuero, não? Depois choca com o coletivo, não? Passa essas coisas. Saca o cuero. Tenho que me acordar sempre, né? Saca o cuero. E o quê? Seria uma casa impura, não? Seria impuro, na verdade. Pero ele estava já de frente com o mar Mediterrâneo, nessa casa que deveria ser hermosa, desse chavão, Simão é curtidor, que deveria ter neguita também, estava sendo um assadito. Pedro foi já para riba, a solteira da casa, contemplando, não, o mar, as embarcações, que visão hermosa deveria ser, não? E Deus dá para ele uma visão. Diz que era tão hermoso o lugar que ele entrou num êxtase, não? Não sei se ele estava tomando uma água de coco, não sei, não? Estava cansado, um sol caliente. Ele entrou em êxtase e Deus falou com ele em uma visão, dizendo: Pedrito, Pedrito, agarra todos esses animais aí, mata e come. De lá, sávana que Deus pôs, não? E ele disse: de maneira nenhuma, eu sou judio, eu sou puro, se eu comer esses animais, eu me quedarei impuro, não? E Deus disse que para ele: Pedrito, Pedrito, vão não aprender nada, estando comigo todo esse tempo. Não é possível, não é possível. Às vezes caminhamos com Jesus tanto tempo e não aprendemos nada. Jesus disse: não diga o que és impuro, o que eu santifiquei. Pero Deus deve estar esquizofrênico, deve estar louco, Deus deve ser um Deus bipolar, porque em sua lei, já em Êxodo, porque na Bíblia está escrito, vê que esses predicadores às vezes querem, porque cá está escrito. Sim, pero vou estar interpretando mal. Realmente está escrito no que vou dizer, pero vou estar interpretando mal, vou ter que interpretar à luz de aquele que é sobre todo e todos. Seja Antônio mentiroso e todos os teres mentirosos, e Deus verás. Foi isso que disse Pablo: seja todo homem mentiroso, incluindo a mim, e Deus verás.
Temos que interpretar a Bíblia à luz de Cristo. E Cristo disse: Pedrito, está bem, vós até pongo me gusta aí, vós até tem razão, pero eu santifiquei. Não diga que és impuro, lo que eu santifiquei. Mata e come. Porque Deus estava preparando Pedro para entrar em la vida de Cornélio. Esse Cornélio era um homem que não tinha nada a ver com o cristianismo, vamos dizer, pero que entendeu que Deus apareceu a ele. E mais todavia, algo assombroso ocorreu. Ele recebeu o Espírito Santo. Não? Eu creio que ele já tinha, ele recebeu a manifestação do Espírito Santo. Não? E se volveu louco, Pedro. Pedro não lo podia crer. Que vocejou para explicar já ao sinédrio cristiano, porque os cristianos não se deram conta que Jesus peleou tanto com o sinédrio, peleou tanto com os religiosos. Quando Jesus morre, o que Jesus institui? Um sinédrio. Vamos pôr esse aqui como líder, esses são os líderes, fazem parte desse sinédrio. Eles dictam as ordens, e começaram a pôr hierarquia. Donde em la Bíblia está escrito que era para haver hierarquia, que Jesus mandou eles a serem hierarquia? Eles só lhe disseram pabadas. Não pode dizer outra parada. Não está lá, pastora, pero não pode dizer outra palavra. Não? La outra predicação eu estou que editar, não? Que é cá em vivo, pero já eu edicto. Eles só disseram pabadas. Jesus disse para eles: entre vós outros não serás assim. No reino de la terra, eles se peleiam por poder, pero entre vós outros não. El major é quem? É ele que serve aos demais. Não? Então, Jesus teve que ensinar isso a Pedro. Teve que ensinar a ele que: Pedro, vós está equivocado. Vós sois um religioso. Cambie sua maneira de pensar e de viver. Esse é o verdadeiro arrependimento. Deus quer que tu e eu cambiemos nossa maneira de pensar e de viver cada dia, e que hagamos sua vontade. Não? Deus espera que busquemos como isso Cornélio, não? Que busquemos a ele como assim Cornélio, um homem temeroso. Ele buscava a Deus em suas orações, pero ele também actuava, não? Que atuar? No caso dele era ofrendar. Pode quedar tranquilo, eu não vou pedir plata para sejar a palavra, nem vou dizer tem que ofrendar mais, não. Quero dizer, vou dizer tem que ofrendar mais sim, pero não ofrendar plata, ofrendem suas vidas ao Senhor em ser algo mais para Deus, não? E também aprendemos com Pedro. Aprendemos o que com Pedro? Que Pedro se arrependeu, não? Não vamos a criticá-lo tanto de ser tão duro, porque afinal Pedrito se arrependeu. Foi já, predicou para Cornélio, falou com Cornélio, meio contrariado, pero Deus deu um tapa assim bem forte na cara de Pedro, assim sem mano, não? Deu tapa ao Senhor. Quando o Espírito Santo descendeu sobre Cornélio, visivelmente, não? Porque creio que já atuava o Espírito Santo na vida dele, que ele já tinha o Espírito Santo, pero quando isso uma manifestação visível, Pedro entendeu todo. Bueno, que seamos mais como Cornélios, que veamos o poder de Deus sem estes moveres sobrenaturais, e não como Pedro, que teve que esperar ver realmente o fogo de Deus, ele mover pentecostal, não pentecostês, para poder crer. Vamos orar e vamos pedir a Deus que seamos assim cada dia mais. Graça, Jesus, te damos glória, graça por essa reunião, em tu nome, por essa palavra ministrada a nossos corações, que podamos aprender mais cada dia com esse texto e praticar, Senhor, pôr por prática para não pecar contra ti, para ser tua vontade sempre, para glorificar e para exaltar tu nome. Te damos glória e graça em nome de Jesus. Amém.